Fala aí, mestres! Vocês já curtiram nossa página no Facebook, nos seguiram no Twitter e entraram no nosso grupo? Então aproveite que todos os links estão aí na tela. Até mais! Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui e hoje eu vou juntar o mundo dos animes e dos jogos. Vamos fazer um top 10 de jogos que viraram animes. E eu vou analisar eles seguindo os seguintes pontos: a qualidade da arte da trilha sonora, a fidelidade com o enredo do jogo, o desenvolvimento da história e dos personagens, e se o anime acrescenta algo ao jogo, não sendo apenas um spin-off genérico ou algo sem sentido. Eu não vou falar dos jogos estilo visual novel, isso eu vou deixar para um outro vídeo. Então, vamos lá! Em décimo lugar, temos um RPG bem pouco conhecido aqui no ocidente, The Legend of Hero Trails in the Sky, ou conhecido também como Eien Densetsu Sora no Kiseki. Puta palavrão. The Legend of Heroes é um daqueles RPGs das antigas que ninguém conhece, mas ele está nativa desde a época do Nintendinho. Seu primeiro jogo saiu em 89 para o Famicom, desenvolvido pela Nihon Falcon Corporation. Seu primeiro título se chama Dragon Slayer The Legend of Heroes. Trails in the Sky é o sexto jogo da série, desenvolvido em 2002 para PC. Teve sua versão para PSP em 2006, em 2012 para Play 3 e no meio desse ano saiu para Steam. Infelizmente foi o último da série a ser traduzido para inglês, porque em japonês é meio difícil jogar, né? A história gira em torno de Stella e Joshua, que são dois aprendizes de Bracers, filhos do mais poderoso Bracers da época. Um belo dia, seu pai acaba indo para uma missão e não volta mais. Então os dois partem em busca para procurar o seu pai e começar o seu treinamento como Bracers. Aí a história vai desenvolvendo, vai ficando interessante e o primeiro jogo acaba. Sim, ele acaba meio que do nada, só que ele tem uma continuação e essa continuação não foi traduzida para o inglês. Então eu chorei. Que triste. Mas aí que entra o nosso top 10. O segundo jogo teve 2 OVAs para explicar a história. E caraca, que animação incrível! Os personagens foram muito bem feitos, a trilha sonora, as batalhas, foi sensacional! E eu queria morrer porque a continuação só tem em japonês. Ah, maldição! Eu vou deixar Trails in the Sky em décimo lugar, porque realmente foi muito bem feito os OVAs. Quem quer um RPG daqueles modelos clássicos, pode jogar, é um bom jogo até. A história tem um bom potencial e, infelizmente, vamos ter que esperar sair a continuação em inglês. Então, Sora no Kiseki ou Trails in the Sky em décimo lugar. Pensa num jogo sem noção. Multiplica isso por mais de 8.000. Temos Disgaea em oitavo lugar. Disgaea é um tactical RPG extremamente sem noção e overpower, desenvolvido pela Nippon Ichi Software em 2003 para PS2. E justamente esse jogo em 2006 ganhou um anime chamado de Makaiseki Disgaea. A história de Disgaea é o seguinte: temos Lahar, um overlord, e bem, sinceramente, dane-se a história. O melhor de Disgaea é as piadas, as sátiras, as bizarrices, as explosões, a carnificina. Tá bom, nem tanto assim. E eu acho que funcionou tão bem com o anime que é uma pena realmente não ter tido uma continuação. Realmente eu gostaria muito de ver o Adel, o personagem principal do segundo jogo. Mas fazer o que, né? Então ficamos com Disgaea em nono lugar. E fica aí minha recomendação se você quer dar um pouco de risada assistindo um anime ou um jogo insano. Em oitavo lugar, temos mais um jogo que não é muito conhecido por aqui. Seishou no Valkyria, conhecido também como Valkyria Chronicles. Seishou no Valkyria é um tactical RPG que lembra bastante Front Mission. Foi lançado em 2008 pela SEGA e ganhou sua adaptação para anime em 2009. A história começa onde duas grandes potências da Europa antiga começam a batalhar sobre um metal chamado de Ragnit. Esse metal é basicamente o bombril dos metais. E o Império ataca uma cidadezinha bem de divisa chamada de Galia. E lá conhecemos Welkin e Alicia, os personagens principais, que tentam defender a cidade e acabam entrando para a milícia de Galia. A história do anime não é tão fiel assim ao jogo, mas o andamento da história do anime até que foi legal. E o anime propõe um clima de guerra um pouco diferente. Não é aquele...
É uma história mais leve que se preocupa mais com táticas de guerras e desenvolver os personagens. A trilha sonora acompanha bem a linha do jogo, assim como sua arte. Até a textura usada no jogo é bem parecido com a que a gente vê no anime. Em 2011 saiu mais 2 OVAs que acompanham o terceiro jogo. Então, pra quem quer ver Valkyrias e tanques, Seishou no Valkyria em 8º lugar. Em 7º lugar, temos o RPG queridinho da galera, Final Fantasy VII. Sim, Final Fantasy VII infelizmente ganhou apenas 2 OVAs, mas que cumpriram bem o papel deles. Vamos combinar, Final Fantasy VII dispensa apresentações. Mas ele foi lançado em 97 para PS1 pela Squaresoft, hoje em dia conhecida como Square Enix. Sem dúvida um dos Final Fantasies mais populares e que ganhou uma porrada de jogo spin-off. Ganhou também um filme em CG em 2005, chamado de Advent Children, e com ele também o primeiro OVA, Final Fantasy VII The Last Order. O Last Order conta um pouco mais sobre o verdadeiro personagem principal de Final Fantasy VII, Zack. Sim, o Zack é muito mais pica que o Cloud. O OVA conta a primeira treta que ele teve com o Sephiroth, e quando o Zack se rebela contra a Shinra e leva o Cloud como se fosse um saco de batata. Cara, aquela animação é incrivelmente perfeita. Os traços, a trilha sonora, as cenas de batalha, aquilo deveria ter ganhado um anime. Mas em 2007 saiu o Crisis Core, e aí a gente pôde saber a verdadeira história do Zack. O segundo OVA é o On The Way to a Smile. Esse OVA conta a história do Denzel, antes do Advent Children e depois do Final Fantasy VII. Conta a história dele um pouco antes do impacto do meteor e até ele entrar na organização WRO. Pra quem gosta de Final Fantasy VII, esses 2 OVAs é um prato cheio. Então assistam. E Final Fantasy VII é em 7º lugar. Em 6º lugar temos tiro, morte, explosão, sangue! Devil Fucking May Cry. Desenvolvido pela Capcom em 2001, Devil May Cry deu uma turbinada no mundo dos hack and slashes. Seu anime saiu em 2007 pela Madhouse, contando os acontecimentos entre o terceiro e o primeiro jogo, porque a cronologia do Devil May Cry é toda fodida mesmo. Veio o terceiro, depois o primeiro, depois o quarto e... Só que a pegada do anime é muito diferente da do jogo. Não é ruim, só que é um ar um pouco mais sério, um pouco mais sombrio. Não tem muito do Dante chegando e... Yeah, let's rock, motherfucker, gonna kick your ass! Os personagens secundários também são um pouco mais desenvolvidos, até porque eles se preocupam com a história. A trilha sonora e a arte realmente é bem diferente do jogo, mas realmente não é ruim. Pelo menos eu acho. Mas uma coisa que o anime não peca é no banho de sangue. Sério, parece que foi o Tarantino que dirigiu aquilo. Então, Devil May Cry em 6º lugar, por mais que não seja lá essas coisas e tudo mais. Em 5º lugar, temos o jogo de luta mais conhecido do mundo, Street Fighter. Street Fighter foi lançado em 87 pela Capcom e é uma das poucas franquias que ainda ela não matou. Saudades Mega Man. Desde 95, Street Fighter desbrava o mundo dos animes. A sua primeira série animada foi a tão famosa Street Fighter 2 Victory. Cara, aquele anime é incrível e nostálgico. Ótimas cenas de lutas, um traço muito bem feito pra época e a dublagem também ficou sensacional. O anime consegue dar um pouco mais de história no jogo. Afinal, num jogo de luta, pra que história, né? Jogos de luta têm uma excelente narrativa emergente e é essa narrativa que constrói a história do jogo. Não só essa, mas teve outros animes também de Street Fighter. As animações eram muito bem feitas, só que eu não posso dizer a mesma coisa da história. Por quê? Simples. Tipo a mulher do Ken está grávida e ele prefere largar ela e ir pro mundo tomar porrada. Sim, isso acontece em Street Fighter 4. Por essas e outras mesmo, tendo esses furos enormes em roteiro, Street Fighter merece nosso 5º lugar.
lugar, diretamente dos MMORPGs, aquele jogo que eu sei que vocês perderam horas jogando, Ragnarok. Ragnarok surgiu em 2002 pela empresa coreana Gravity Corps, chegando aqui no Brasil em 2004 pela Level Up. Seu anime também saiu em 2004, mas chegou aqui no Brasil pela Alamo em 2006, sendo exibido pela Cartoon Network. Esse anime fez muita gente gorfar arco-íris na época. Afinal, é sempre bem-vindo um anime do seu jogo favorito. Eu não falo por mim, porque eu joguei bem pouco Ragnarok. Meu negócio é Grand Chase. Me julguem. Apesar de alguns mimimis, o anime ficou muito bom. Eles conseguiram criar uma história em cima daquele enredo todo do jogo. E ficou até que bem interessante. Ainda mais por eles usarem vários elementos que a gente pode ver no jogo, como cidades, equipamentos, classes, monstros. Isso ficou muito fiel. A arte e a música ficou um pouquinho diferente do jogo, mas eu não vi isso como um ponto negativo. Um anime sobre MMO abre um leque enorme de possibilidades. E eu vi que o Ragnarok conseguiu até que explorar bem isso, por ser um anime até que antigo, diferente de alguns animes novos sobre MMO. Por isso, o nosso querido Ragnarok está em quarto lugar. Em terceiro lugar, mais um RPG. A franquia Tales of. Tales of nasceu em 95 como Tales of Fantasy para o Super Nintendo. Foi desenvolvido pela Wolf Team e hoje está nas mãos da Namco. Se tem um jogo que consegue trazer muito bem essa temática dos animes para os jogos, é a série Tales of. Desde o primeiro você via que a arte era muito puxada para os animes. Basicamente é uma série que traz ótimos jogos para você assistir e bons animes para você jogar. Sim, saiu uma infinidade de animes para acompanhar vários títulos da série, como Tales of Symphonia, Tales of Eternia e Tales of the Abyss, que basicamente é o Tales of the Abyss que eu mais joguei. Sempre que sai um novo título da série Tales of, tanto em anime quanto em jogo, pode esperar coisa boa. Alguns dos animes dos títulos se preocupam em agregar um pouco de valor, assim como acontece em Tales of Vesperia, que conta antes da história do jogo. Ou no caso como Tales of the Abyss, que ele reconta fielmente a história do jogo. Existem outras franquias também de jogos que usam esses traços e temáticas de animes, como Shining Tears, Shining Force, a série Is, Breath of Fire e até o nosso querido Chrono Trigger. Está mais do que recomendado todos os jogos e todos os animes da série Tales of. E ele está em nosso terceiro lugar porque é difícil competir com os outros dois. Em segundo lugar, um anime que não sai do nosso top 10, Pokémon. Seu jogo saiu em 96 para Game Boy, pela Game Freak e pela grande Big N. Desde então ele se tornou uma das maiores franquias de jogos do mundo. Quem não cresceu jogando ou assistindo Pokémon? Foi simplesmente uma sacada genial juntar o jogo com o anime, fazendo os dois caminharem juntos durante anos. Isso foi uma tremenda sacada de transmídia e de marketing. E com isso ele acabou ganhando muita força. Eles pegaram o enredo do jogo, fizeram personagens carismáticos e dois vilões atrapalhados. E voilá, fez a felicidade de a criançada de antigamente. E o mais incrível disso tudo é que o anime influenciava diretamente o jogo. Não só pelos outros, mas eu também falo por mim essa. Sabe qual é a sensação de você pegar o seu PJ e levar ele até a Liga Pokémon? Ou você sair caçando o jogo inteiro um Pikachu porque o Ash tinha um Pikachu? Toda vez que eu via um Pokémon legal no anime, eu tentava ter ele no jogo. Essa de uma mídia colaborando com a outra fez eu, pelo menos, criar uma experiência incrível quando eu jogava e quando eu assistia. Esse é um ponto forte quando você consome transmídia. Mas o enredo do Pokémon tem um pequeno problema, a sua história. Se a gente for analisar friamente,
A história do Pokémon tem muito buraco. Eu sei que Pokémon não é um anime que tenta criar uma história incrível, mas eles deveriam mudar um pouquinho o modelo de cada temporada. Digimon faz isso, Yu-Gi-Oh! Faz isso, por que Pokémon não faz também? Quando eles fizeram Pokémon Oranges, foi extremamente incrível. Mesmo em poucos episódios, o Red conseguiu ter uma história muito melhor do que o Ash ultimamente. Cara, como foi incrível assistir aquele anime. Por mais que foram poucos episódios, mas bateu uma nostalgia que eu preciso jogar de novo. Falar de Pokémon rende muito conteúdo, então vamos deixar isso para um outro episódio. Então, Pokémon em segundo lugar. Em primeiro lugar, temos um anime que junta muito bem o universo dos jogos e dos animes. Eu lhes apresento Dot Hack. Dot Hack sabe muito bem o que é fazer transmídia. O seu primeiro anime e o seu primeiro jogo basicamente saíram na mesma época. O anime Dot Hack Sang saiu em abril de 2002 e o jogo Dot Hack Infection saiu em junho de 2002. A história se passa em um MMO chamado de The World, e a cada nova obra vemos novos personagens e novas atualizações desse jogo. Mais ou menos, que nem Sword Art Online. E por que raios ele está em primeiro lugar? Cada jogo ou anime se junta com a história principal de Dot Hack. Começamos com Tsukasa de Dot Hack Sang, explicando como funciona o The World. Sua mitologia, sua criação, todo o enredo que cobre ele. Aí passamos para Kite Black Rose em Dot Hack Infection, que algumas dessas mitologias do Hack Sang começam a aparecer. E a cada nova obra, mais esse universo vai sendo enriquecido. Essa transmídia te permite ler, jogar, assistir, interagir de várias formas com esse universo. E eu sinceramente não vi uma obra fazendo isso como o Dot Hack. A que mais se aproxima é a série de Tales of, só que uma história não dá continuidade direta para outra. Obviamente Dot Hack tem as suas peculiaridades. Vocês podem achar o anime um pouco lento, com muito diálogo, ou o jogo com uma gameplay um pouquinho fácil demais. Só que isso não tira o brilho da obra. Porque um dos pontos mais fortes de Dot Hack é a sua história, personagens, trilha sonora e a arte, em especial a sua trilha sonora, é foda! Com todas as letras. E por isso o Dot Hack merece o nosso primeiro lugar. Porque a cada título novo ele enriquece aquele enredo. Afinal, jogar a história ou assistir ela te dá vários pontos de vista diferentes. Confesso que foi um pouco difícil escolher entre Dot Hack e Pokémon, mas Dot Hack em primeiro lugar. Então é isso, mestres! Vocês concordam? Discordam? Qual foi o melhor jogo, na opinião de vocês, que virou anime? Deixem no comentário a opinião de vocês. Sugiram mais temas também para os nossos top 10. Se você gostou, curta, compartilhe, e se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber os nossos próximos vídeos. Confira também o último top 10 e veja eu cantando com a minha voz linda de musa. Se você quer análise e reviews de animes, dê uma passada no canal Thunder Review, que está aí na tela. Bom anime e até o próximo vídeo. Sério, trilha sonora. Meu Deus! E o Kakashi. Ai, meu Deus. Linda. Meu Deus, é incrível. Em especial a sua trilha sonora. Ai, meu Deus.